Imagina se agora, neste exato momento, você pudesse entender de onde veio a Bíblia, por que ela foi escrita, como ela chegou até nós, e descobrir que por trás de todas essas páginas existe uma única voz, um único autor guiando tudo. Se você é cristão, já ouviu falar da Bíblia a vida inteira, mas será que você realmente sabe o que ela é, como foi formada e por que ela é tão diferente de qualquer outro livro na história da humanidade? Fica comigo até o final, porque a forma como você enxerga a Bíblia depois desse vídeo pode mudar completamente sua maneira de ler e viver a palavra de Deus. A Bíblia não é qualquer livro. Ela não nasceu pronta, não caiu do céu inteira, encapada e com índice. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que Deus decidiu usar pessoas com estilos diferentes, personalidades diferentes, épocas diferentes, como instrumentos para registrar a sua mensagem. Foram cerca de 40 autores, escrevendo ao longo de 16 séculos em situações completamente distintas, alguns em palácios, outros em prisões, outros no deserto, em tempos de guerra, de paz, de exílio, de restauração. Cada escritor manteve o seu jeito de falar, o seu vocabulário, sua forma de contar histórias. Mas quando você lê a Bíblia por completo, dá para perceber uma coisa impressionante. Apesar de tantos autores humanos, existe um único plano por trás de tudo, um fio condutor que liga Gênesis a Apocalipse. Isso mostra que, por trás de cada escritor, havia um autor divino guiando a mensagem. Antes de tudo ser escrito, muita coisa era transmitida de forma oral. Eram histórias contadas de geração em geração, ao redor de fogueiras, em famílias, entre o povo de Israel. Com o tempo, os escribas começaram a registrar essas histórias, leis, profecias e eventos em materiais da época. Assim, aos poucos, aquilo que hoje nós chamamos de Bíblia foi tomando forma. A Bíblia, como coleção completa de livros, foi concluída por volta do ano 100 depois de Cristo, quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Agora, vamos organizar isso na nossa mente. A Bíblia é formada por livros sagrados, também chamados de livros canônicos. No total, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros formam aquilo que chamamos de cânon bíblico. A palavra testamento significa aliança ou pacto. Então, quando falamos de Antigo e Novo Testamento, estamos falando de duas grandes alianças de Deus com a humanidade. E o que é esse tal de cânon? A palavra vem do grego kanon, que significa literalmente régua para medir. Metaforicamente, é um padrão, uma regra, um critério. Ou seja, os livros canônicos são aqueles que foram reconhecidos como inspirados por Deus, medidos por critérios espirituais e históricos, e aceitos pela Igreja como escrituras sagradas. É importante saber também que a divisão em capítulos e versículos não existia nos manuscritos originais. Essa divisão foi sendo criada ao longo da história para facilitar a leitura e a localização dos textos. Uma das primeiras Bíblias a trazer essa divisão, do jeito que a gente conhece hoje, foi a Vulgata, por volta do ano 1555 d.C. E você já deve ter ouvido falar da palavra apócrifo. Mas o que isso quer dizer? Apócrifo significa algo como falso, suspeito, de origem duvidosa. Quando se fala de livros apócrifos, a ideia são obras antigas, até religiosas, mas que não tiveram sua autenticidade comprovada como inspiradas por Deus, e por isso não entraram no cânon bíblico. Agora, um ponto muito interessante: em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Foram usados 3 idiomas principais: hebraico, idioma original de quase todo o Antigo Testamento; aramaico, um dialeto semita, parecido com o hebraico, usado em algumas partes específicas; grego, idioma principal do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em sua maior parte em grego. E um detalhe curioso: o idioma que Jesus falava no dia a dia era o aramaico. Mas como é que essa Bíblia, escrita em 3 línguas antigas, chegou até nós em português? A história da tradução da Bíblia é longa e fascinante. Ela já era traduzida de alguma forma desde a época de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 8. Naquela época,
Muitos judeus já não entendiam bem o hebraico antigo, então era preciso fazer uma tradução oral, explicando o texto em aramaico, para que o povo compreendesse. Isso continuou sendo necessário até o tempo de Jesus. A primeira grande tradução escrita da Bíblia que a história registra é a famosa Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, feita no Egito, para a comunidade judaica que já não entendia hebraico, mas falava grego. Ela também acabou incluindo alguns livros escritos originalmente em grego. O nome Septuaginta significa 70, por causa de uma tradição. Disse que 72 sábios de Israel, 6 de cada tribo, fizeram essa tradução a pedido do rei do Egito. Essa tradução se tornou extremamente importante. Muitos dos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas, usavam a Septuaginta. Nas cartas de Paulo, por exemplo, é bem provável que uma em cada 3 citações do Antigo Testamento venha dessa tradução grega. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a linguagem do Novo Testamento, porque muitos termos gregos ganharam um novo significado teológico a partir dela. Um exemplo é a palavra doxa. No grego comum significava opinião, mas a partir da Septuaginta passou a ser usada também com o sentido de glória, a glória de Deus. Com o avanço do cristianismo, outras traduções começaram a surgir. Para o copta no Egito, também etíope e siríaco, região ao norte de Israel, latim e várias outras línguas. Entre essas, a tradução para o latim se tornou extremamente importante, pois era a língua dominante no Ocidente, especialmente durante a Idade Média, e aí entra em cena a famosa Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo, um dos grandes estudiosos das Escrituras. Ele trabalhou nisso entre o final do século IV e o início do século V, por volta do ano 400 depois de Cristo. Jerônimo provavelmente fez uma revisão das traduções latinas já existentes do Novo Testamento, mas no caso do Antigo Testamento, ele foi além, fez uma nova tradução diretamente do hebraico, o que ele chamava de veritas hebraica, a verdade hebraica. Por que isso foi tão importante? Porque até então muitas traduções latinas vinham da Septuaginta, e Jerônimo quis voltar o máximo possível aos textos originais. Para isso ele foi morar na Palestina, viveu ali cerca de 20 anos, estudou hebraico com rabinos, examinou manuscritos e fez um trabalho muito cuidadoso. O resultado foi a Vulgata, a Bíblia divulgada ou difundida, que mais tarde se tornou o texto oficial do cristianismo ocidental. A partir desse formato, a Bíblia se espalhou por toda a região do Mediterrâneo e foi alcançando também o norte da Europa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se a Bíblia é tão antiga, tão profunda e tão sagrada, podemos interpretar a Bíblia de qualquer jeito? A resposta é não. A interpretação da Bíblia é algo muito sério. Não é pegar um versinho solto e encaixar em qualquer ideia que eu quiser. Ao ler a Bíblia, é fundamental orar e pedir que o Espírito Santo nos revele as verdades contidas ali, para que a gente não caia em interpretações distorcidas ou convenientes. E na prática, como a gente manuseia a Bíblia? Para isso, você precisa entender 3 coisas básicas: livro, capítulo e versículo. Os capítulos são as grandes divisões dentro de cada livro, geralmente indicados por números maiores. Os versículos são as divisões menores, dentro dos capítulos marcados com números pequenos no meio do texto. Eles existem para facilitar a localização de cada frase bíblica. Além disso, existe a pontuação bíblica, que ajuda a identificar rapidamente o trecho, como por exemplo, 2 pontos, separa um capítulo de versículo. Exemplo, Daniel 3:5, Daniel, capítulo 3, versículo 5. O hífen indica uma sequência contínua. Exemplo, do versículo A até o versículo B. Exemplo, Daniel capítulo 3, versículo 1. Hífen, versículo 5. Significa Daniel capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. A vírgula indica versículos alternados, não contínuos. Exemplo, Daniel capítulo 3, versículo 1, versículo 3, versículo 5. Outra coisa útil são as abreviações bíblicas, usadas para indicar o nome dos livros de forma resumida. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente encontra GN, Gênesis, Ix, Êxodo, LV, Levítico,
NM, Números DT, Deuteronômio JS, Josué JZ, Juízes, e assim sucessivamente até chegarmos em Apocalipse. Agora, talvez você esteja se perguntando, com tanta informação, qual é o tema central da Bíblia? Em meio a histórias, leis, profecias, poemas e cartas, tudo converge para uma pessoa, Jesus. Como está em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Jesus é o centro da mensagem bíblica, desde Gênesis com as primeiras promessas de redenção, até Apocalipse com a revelação do Cordeiro vitorioso, tudo aponta para ele. E como nós devemos ler a Bíblia? Se você quer crescer na fé e se aproximar de Deus, não dá para viver de um versículo solto por dia no Instagram. É recomendável que você estude um livro por vez, do começo ao fim, tentando entender o contexto, o propósito, a mensagem principal. Por esse motivo, o nosso canal, Raízes da Fé em Cristo, está aqui, para trazer até você os melhores conteúdos bíblicos. Tudo isso para sua edificação. Já deixe o seu like e se inscreve no nosso canal. A Bíblia é como um alimento diário. O cristão que deseja amadurecer precisa se alimentar regularmente da palavra. Ela não é um acessório opcional na vida do crente. É algo imprescindível. Vamos organizar agora as duas grandes partes da Bíblia. Antigo Testamento, formado por 39 livros, divididos em 5 grupos. 1. Livros da Lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio falam da criação do mundo, da origem da humanidade, do chamado de Israel e das leis que Deus deu ao seu povo em meio a nações pagãs. 2. Livros históricos. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester registram a história de Israel, mostrando como Deus foi se revelando e conduzindo seu povo ao longo do tempo. 3. Livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Aqui aparece a poesia hebraica, orações, louvores, reflexões sobre a vida, sabedoria prática para o dia a dia e até cânticos de amor. 4. Profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são chamados de maiores, não por serem mais importantes, mas por serem livros de maior extensão. Trazem mensagens de juízo, consolo, promessa e revelações de acontecimentos futuros. 5. Profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Livros menores em tamanho, mas igualmente profundos, falando de arrependimento, esperança e da justiça de Deus. Novo Testamento, formado por 27 livros, também divididos em 5 partes. 1. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O foco é a vida de Jesus, seu nascimento, ministério, ensinos, milagres, morte, ressurreição e ascensão. 2. Livro histórico. Atos dos Apóstolos. Relata a história do cristianismo no 1º século, mostrando como o evangelho se espalhou entre judeus e gentios. 3. Epístolas paulinas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. São cartas de Paulo às igrejas e a líderes da época, trazendo orientações doutrinárias e práticas para a vida cristã. 4. Epístolas gerais. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, cartas de outros líderes cristãos, também direcionadas às igrejas, reforçando a fé, a esperança e a conduta cristã. 5. Livro profético. Apocalipse, um livro cheio de símbolos que revela os planos de Deus para o fim dos tempos, trazendo uma mensagem de esperança e vitória para os crentes de todas as épocas. Para entendermos a linha do tempo na Bíblia, é interessante olharmos alguns pontos-chave. No Antigo Testamento, a criação, Gênesis 1, a formação do homem, Gênesis 2, a queda do homem, Gênesis 3, o dilúvio e o motivo de ter acontecido, Gênesis 6, 9, o chamado de Abraão, Gênesis 12, a vida de Moisés, Êxodo 3, os 10 mandamentos, Êxodo 20, o Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, Êxodo 12. Entre o Antigo e o Novo Testamento, existe o que chamamos de período intertestamentário. Foram mais de 400 anos entre os últimos eventos e profecias do Antigo Testamento, como Neemias capítulo 13, versículo 4 ao 30 e Malaquias, e os primeiros
os acontecimentos registrados no Novo Testamento, como Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25. Esse período é conhecido como os 400 anos de silêncio, porque não houve palavra profética registrada nesse tempo. Mas isso não significa que Deus estava inativo. Na verdade, a história avançou exatamente como estava profetizado em Daniel, capítulos 2, 7 e 11. A voz de Deus podia até parecer silenciosa, mas a mão de Deus continuava guiando os acontecimentos. No Novo Testamento, alguns marcos importantes são: o Verbo se fez carne, João 1. Genealogia de Jesus, Mateus 1. Nascimento de Jesus, Mateus 1. Pregação de João Batista, Mateus 3 e João 1. Chamado dos discípulos, Mateus 4 e João 1. Primeiro milagre de Jesus, João 2. Crucificação de Jesus, João 19 e 17. Ressurreição de Jesus, João 20. Jesus aparece aos discípulos, João 21. Ascensão de Jesus, Atos 1. A descida do Espírito Santo em Atos 2, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28. Tudo isso mostra que a Bíblia não é um livro confuso, solto, aleatório. Ela é uma história contínua de um Deus que se revela, faz alianças, corrige, ama, salva e promete restaurar todas as coisas em Cristo. E agora eu quero falar com você diretamente. A questão não é só conhecer a história da Bíblia, mas deixar a Bíblia transformar a sua história. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, eu quero te fazer um pedido bem simples, mas muito importante. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa entender melhor o que é a Bíblia e por que ela é tão especial. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. E se você quiser continuar aprendendo mais, não para por aqui. Já tem mais um vídeo aparecendo agora na tela. Raízes da Fé em Cristo, o seu canal de edificação. Até o próximo vídeo.